os muros da cidade. E diz a palavra que Neemias voltou com muitos deles. Tinha gente de toda a espécie ali, irmãos, todas as profissões. E eles conseguiram reerguer Jerusalém, os muros, em 52 dias. Ou seja, eles reconstruíram a cidade que estava destruída há mais de 90 anos. Por quê? Por causa da unidade. E quando Deus vê que o povo está alcançando, que eles vão conseguir o intento deles, é claro que Deus intervém. Mas Deus não chegou lá e disse: olha, vocês não vão construir. Não. Deus simplesmente, diz a palavra, que Deus confundiu o idioma deles, e a partir dali ninguém entendia ninguém. E quando ninguém entende ninguém, que nome recebe isso? Confusão, que é a tradução do nome Babel. Então Deus confundiu a língua dessas pessoas. Elas não perderam o que? A unidade. Vários grupos surgiram e cada um foi para um lado. Então, quando você tem vários grupos dentro de um grupo, você não tem aquilo que a Bíblia chama de união. Até acho que foi no domingo que eu citei. O Brasil, por exemplo, ele tem... Não está transmitindo ou está? Está, né? Está gravando, muito bem. O Brasil tem, até onde eu sei, mais ou menos 40 partidos políticos, 40 lideranças, 40 grupos que se degradiam de si, ora se juntam, né? O amigo de hoje é o inimigo de amanhã, e o inimigo, né, de amanhã é o amigo de hoje, vice-versa. E fica difícil você conseguir estabelecer uma unidade, mesmo que sejam só 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, mas que devem funcionar em harmonia, né, independente, mas eles estão em choque no momento. E não adianta a gente dizer: eles estão brigando. Mas quando eles brigam, todo o povo sofre. Não é só eles lá que está, toda a nação perece, porque não há unidade. E uma casa dividida, ela não prospera. Então, os poderes estão divididos entre si e um com o outro, que é pior. Você tem no político 40 grupos de política, você tem no executivo um monte de grupos ali, e no judiciário, que é menor, você tem também um monte de pessoas brigando entre si. Ou seja, nós vivemos no Brasil mais ou menos aquilo que está acontecendo aqui após a confusão da língua. Ou seja, ninguém entende ninguém. E quando ninguém entende ninguém, cada um se espalha, né, ideologicamente, politicamente, para um lado. E quem ganha com isso? Ninguém. Agora, por que a necessidade de se edificar uma torre? Para que serve uma torre? Por que as pessoas queriam ficar lá no alto? Existem algumas hipóteses, existem algumas teorias a respeito disso. Na ministração passada, nós falamos exatamente do que? Do dilúvio, que matou muita gente, né? Ora, Deus havia prometido que não mais destruiria a terra com o dilúvio. Então Deus deu a palavra dele: não vou mais destruir a terra com o dilúvio. E deu um sinal, fez uma aliança com Noé e sua família. Quem lembra o que é essa aliança? O arco-íris, ou o arco, né? Mais corretamente falando. Deus colocou um arco no céu, que hoje alguns movimentos tomaram para si, esse arco aí, e ficou com eles o arco, né? Mas o arco, ou o arco-íris, como a maioria das pessoas chamam, é o sinal da aliança com Deus. Olha, eu não vou
destruir mais a terra com dilúvio. Agora, parece que isso não foi recebido como sendo uma verdade absoluta, porque à medida que eu preciso construir uma torre que chega até os céus, é porque eu tenho medo, né? Ou aqueles habitantes daquela época tinham medo de um novo dilúvio. E aí aconteceria o quê? Agora veio uma caneca verde, agora melhorou, hein? Agora eu senti um certo ar profético aqui. Né, Pablo? Dando engasgar, né? Então, a torre, queridos, se eles pensaram, supõe-se que eles pensaram, se houver um dilúvio, nós temos onde nos refugiar, para onde fugir. Então não é só a obediência, a desobediência, é a desobediência, é a unidade para fazer o mal, e também o não crer que Deus ia manter a sua palavra. Então tudo isso está embutido na questão da Torre de Babel, que é a torre da confusão, que é a brasileirada, né, lá dos tempos de Noé. Continuamos a partir do versículo de número 7, do Gênesis 11:7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Ok? Quando a Bíblia traz para nós a palavra "e Deus desceu", ou desçamos, ou eu vou descer, não é para tomar isso também literalmente. Não quer dizer que Deus vai pegar um elevador, apertar um botão e vir, ou vai vir num cavalo branco, como está lá em Apocalipse. Não. O descer aqui é o seguinte: Deus vai agir, Deus vai entrar com a providência, Ele está na causa, porque Deus não precisa sair do lugar da onde Ele está, seja lá onde Deus estiver. Deus que habita o céu dos céus, Ele não precisa se locomover para vir aqui. Isso é uma linguagem. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda o outro, né, entenda a linguagem do outro. Deus não queria, é a primeira vez na Bíblia, em única, se eu não me engano, que Deus está contra a unidade, porque a unidade aí está para fazer a rebeldia contra Deus. Versículo 8, Tiago. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, porque era o plano original. Deus disse: olha, você, a família de Noé, o descendente de Noé, Sem, Cão e Jafé, vocês têm que espalhar e povoar toda a terra, que era a mesma ordem dada a Adão lá no Jardim do Éden. Lembra que eu falei na primeira mensagem? O homem não foi criado para ficar no Éden, porque ele precisava sair dali e povoar toda a terra. O Éden era um estágio, era um tempo, só que ele foi expulso de lá, né? Ele não saiu em paz com Deus, ele saiu numa desobediência, porque havia a terra e havia o Éden, e nesse Éden havia um jardim. Então eram três lugares: o jardim, o Éden e a terra. E se toda a terra fosse o jardim do Éden, se o homem pecasse, não tinha como expulsar. Então Deus expulsa ele dali e dá ordem, né? Cresça e multiplique. A mesma ordem que foi dada a Noé e seus filhos. Vocês precisam crescer, povoar toda a terra. Mas eles ficaram ali, eles não queriam sair daquele lugar. E os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, os descendentes dele após a Torre de Babel, os Jafé, eles vão habitar aquilo que nós conhecemos hoje como a região da Europa, os chamados Jafetitas, né? O Sem vai
Sem vai habitar a região da Ásia, que são os semitas, e Cã, ou Cão, depende da tradução, vai habitar a região da África. São os 3 grandes continentes que começam a ser povoados a partir daqui. Vocês já devem ter ouvido alguma pregação ou lido alguma coisa de que a África seria um continente amaldiçoado. Alguém já ouviu falar isso em pregação, alguma coisa assim? Que existe uma maldição sobre a África. Eu já ouvi pregação assim, de pessoas famosíssimas, pessoas, pregadores conhecidíssimos na Bíblia. Na Bíblia não, no mundo evangélico protestante. Pessoas que pregam, ou pelo menos na época pregavam, que o continente africano, né, é um continente amaldiçoado. Mas a questão da África não é que ela é um continente amaldiçoado. A questão da África é que ela foi explorada durante séculos e séculos e séculos, de uma maneira a retirar toda a riqueza que ela tinha e levar para países como a Europa, assim como aconteceu durante muito tempo, com a colonização também de algumas regiões da América. Mas não existe uma maldição sobre o continente. E alguns usaram até essa questão da maldição para justificar a escravidão. Que os negros africanos, como são, também seriam amaldiçoados. Então não teria problema nenhum em escravizar os negros. Usava-se também a questão de Caim lá atrás, que o sinal que Deus colocou em Caim foi exatamente torná-lo negro, como punição por ele ter matado Abel. Então toda uma teologia preconceituosa, né? E racista foi construída durante séculos e séculos e séculos, pregado nos púlpitos da igreja de uma maneira assim, como sendo revelação de Deus. Mas nada disso tem fundamento bíblico. Os negros não são, porque para Deus não há branco, não há preto, não há mulher, não há homem, não há judeu, não há gentil, porque todos estão debaixo da graça de Deus. Não tem diferença nenhuma. Então a África, ela não é um país amaldiçoado. Não é porque, e aliás, não foi Cão que foi amaldiçoado, né? Quem foi amaldiçoado foi o neto dele. Deus amaldiçoou o neto de Cã, e não Cã diretamente. Alguma pergunta até aí? Eu estou falando sem parar. E desses 3 filhos de Noé, você vai ver os nomes aqui, né? Se você colocar no versículo 10, não pulo para o 10, Tiago. Isso, ó. São estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Faxade, depois, 2 anos depois do dilúvio. Continua no 11. E aí você vai lá, Faxade viveu 500 anos e gerou filho. Aí você vai ver uma série de nomes aqui no capítulo 11, do versículo 10 até o versículo 26. Desses 3 filhos vão surgir 70 descendentes, 70, que vão povoar a partir dali o mundo que nós conhecemos, dando origem às 70 nações. É por isso que quando Jesus pega os discípulos de 2 em 2 e manda eles pregar, quantos discípulos eram? Vocês lembram? Nunca leram essa passagem? Não faz ideia? Ir, pregar, entrar na casa, se receber, deixar a paz, não levei bolsa, venha foge. 70 discípulos, o grupo, os 70, né? Jesus mandou, por isso, de 2 em 2, por isso que os testemunhos de Jeová, quando bate lá na sua casa domingo de manhã, enquanto eles são 2, sempre 2, nunca 3, nunca 1. Porque
Porque Jesus mandou. Depois você acha para mim, Tiago, Jesus envia os 70, para a gente colocar aqui, só para eu fazer uma relação. Esse número 70 é exatamente uma alusão às 70 nações que partiram aqui depois de Noé. Coloca no versículo Gênesis 11, 8, já volta para o 8, nós estávamos no 7, agora 8. Então o Senhor dispersou dali pelas da terra e cessaram de ficar a cidade. Verso 9. Chamou-lhe, pois, isso o nome de Babel. Onde fica Babel? O que seria Babel hoje? O Babel depois tornou-se Babilônia e hoje é conhecida como Iraque. Esse país aí, Iraque, que às vezes vive envolvido em confusão, na terra do Saddam Hussein, famoso, que os Estados Unidos mandou prender e matou, né? Porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou, ou seja, cumpriu-se aquilo que Deus havia falado. E aí várias gerações vão surgindo, você tem um nome aqui de muita gente, mas você vai perceber que do dilúvio para frente, ninguém vive mais como vivia no passado. Agora as pessoas vivem aqui, 400 anos, aí vai diminuindo, 209, vai diminuindo para 207, aí Naor viveu 200 anos, até que chegou em Terá. Coloca Gênesis 11, 24. Achou? Depois disso, o Senhor designou outros o quê? 70. De 2 em 2. Em pregar o Evangelho. Esses 70 aqui, é porque na tradição judaica, são os 70 descendentes. Noé é uma alusão, né? Para se repovoar a terra. Volta lá, Tiago, em Gênesis 11, 24. Então viveu Naor 109 anos e gerou Terá. Quem é Naor? Naor é o avô de Abraão. E aí, continua, 25. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Verso 26. Viveu, terá 70 anos e ele vai gerar 3 filhos. Vai gerar Abraão, que é o nosso alvo aqui, vai gerar Naor e vai gerar Arã. Então são esses os 3, um deles é Abraão, então tem 2 irmãos, tem Naor e tem Arã. Um deles aí é pai de Ló, né? E Terá gerou Abraão, verso 27. Isso. Estas são a geração de Terá ou Tera, né? Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou quem? Ló. Também é um personagem que a gente vai aprender aqui sobre eles daqui lá para a semana que vem. Então, até aqui, querido, não tem diferença para Deus. Deus olha lá do céu e Deus vê o quê? A humanidade como um todo. Não tem diferença. Porque não tem povo escolhido aqui. Não tem nação santa. Todos eles estão em idolatria. Terá, se acha que Terá era crente? O pai de Abraão era um homem de fé? Era um homem temente a Deus? O que você acha? Olha só, Tiago, coloca Josué 24:2 para você ver como que era a família de Abraão. Isso. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel,
antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitavam além de Eufrates e serviram a outros. Então a família de Abraão era uma família de idólatras, porque depois de Noé, todo mundo partiu para a idolatria. Ninguém queria saber mais de Deus. Cada um fazia os deuses. E segundo a tradição judaica, Terá, em Ur, ele tinha uma loja. Segundo a tradição judaica, ele tinha uma loja de deuses. Ele vendia, ele comercializava imagens de idolatria. E Abraão não concordava muito com isso. Então, o próprio Deus. Quem apresentou Jesus para Paulo? O próprio Jesus. Segundo a tradição judaica, Abraão não se envolveu diretamente com a idolatria. Embora a Bíblia não diz isso. Mas também não diz que ele envolveu. Aqui no texto, o pai e o tio dele, né? O pai e o tio, e toda a família eram idólatras. Então, o que Deus quer, na verdade? Deus quer trazer ao mundo um povo que não fosse idólatra, que não adorassem imagens de escultura ou outros deuses. Deus quer, dentre as 70 nações, encontrar uma que fosse fiel, adoradora de verdade. Mas não havia entre as 70 nações nenhuma que servisse a Deus. Então o que Deus vai fazer? Deus vai chamar Abraão, que já era avesso à idolatria, e a partir de Abraão, Deus vai criar um novo povo, que nós vamos conhecer mais tarde como o povo de Israel, mas bem depois, para que a partir daí ele possa trazer, né, a sua palavra, a sua lei, seus ensinamentos, né, aquela nação, e aquela nação seria uma nação missionária que ganharia todas as outras nações do mundo para ele. Então Deus vai eleger Abraão, e Deus quer que Abraão viva uma vida de milagres, que nada que aconteça com Abraão seja resultado do esforço de Abraão, nada. Diga. O senhor sabe, o primeiro nome do povo foi hebreu. Isso. Vem de onde? De judeu, israelita, não sabe. Vem assim, hebreu, depois de hebreu, eles foram chamados de israelitas, lá no tempo de Davi. Depois de Esdras e Neemias, aí que eles passam a ser chamados de judeus, e a partir da história moderna, eles estão chamando de israelenses. Então eles receberam 4 nomes: hebreus, israelitas, judeus, israelenses. O hebreu, segundo os comentários bíblicos, é aqueles que atravessaram o rio, vem da palavra ivri, aquele que atravessou o rio. Então é exatamente Abraão. Ele vem com a família dele, atravessa os rios, né, de Eufrates, para chegar até a terra de Canaã. Esse ivri, porque o V no hebraico é B, tá? Então lá eles não pronunciam Rebeca, né? É Revika, o B é sempre V. Então o ivri ou ibri é que vai dar exatamente o nome de hebreu, ou seja, aquele que vem da além do rio. Outra explicação é que um dos descendentes de Noé, até chegar a Abraão, chamava-se Eber, e daí viria o nome de hebreu. Então existem essas duas hipóteses: ou hebreu vem de Eber, tem alguns que acreditam que é isso,
mas o maior consenso é hebreus, aqueles que vêm da além do rio. Aqui tá vendo ali, ó? Então Josué disse ao povo, assim, o Senhor de Israel, diga meus pais na terra, pai de Terá, pai de Abraão, Naor, que habitaram da além do rio. Então, hebreus é o povo que vem, que atravessaram o rio, daí hebreus. Os israelenses hoje não são os mesmos israelitas e hebreus. Hoje o israelense é quem nasce em Israel. Para eu ser israelense, eu tenho que nascer em Israel. Mas eu posso ser israelense e ser judeu. Não tem religião nenhuma. Judeu pode nascer em qualquer lugar do mundo, porque judeu não é nacionalidade. O que é judeu? Religião. Judeu é aquele que pratica o judaísmo. Então ele pode nascer no Brasil e ser judeu. Ele pode nascer na África e ser judeu. Pode nascer em Israel e ser judeu. Só que se ele nascer em Israel, ele é ao mesmo tempo judeu e israelense. Se ele nascer no Brasil e praticar o judaísmo, ele vai ser judeu e brasileiro. Se ele nascer no Japão, vai ser japonês e judeu. Então judeu não é raça, judeu é religião. Eu posso me tornar judeu. Como? Aderindo ao judaísmo. É que a gente bota tudo no mesmo pacote, como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Então já são 8h40, então vamos só fazer 2 minutos de resumo. Deus falou, povo, espalhem, vão cada um para um lado, um monte de grupos, vão colonizar a terra, vão descobrir a América. Não falou isso, né? Vamos dar uma ajeitada aqui, né? Vão descobrir a América, vão lá para o Piratininga, vai lá no Pará, no Ceará, no Paraíba, vão encher esse planeta aí. O que eles fizeram? Não senti de Deus de sair daqui. Ficaram no Vale de Sinear, fizeram um projeto de engenharia, construíram uma cidade, que é o importante para eles era a cidade, e a torre como meio de escape. Eles estão no processo de construção, aplicando um dos maiores princípios espirituais da Bíblia, que é a unidade. Deus não concorda com aquilo. Estava dando certo? Estava prosperando? Estava. A cidade foi construída? Foi. A torre estava crescendo? Estava. Mas nem tudo que dá certo é o certo. Tem coisa que dá certo, mas não. É o caso aqui. Deus então intervém, confunde as línguas, espalham todo mundo pelo planeta, pelo menos da região ali, né? Cada um foi para um lado, falando um idioma que não conhecia. Aí o povo começa a se multiplicar. Só que conforme você vai lendo ali, você vai percebendo que viveu 400, 300, 200, vai diminuindo a idade das pessoas. Elas vão morrendo cada vez mais jovem. O contrário de hoje, viu? Hoje nós estamos morrendo cada vez mais velhos. Por isso que muitas doenças de hoje não tinha tanto no passado, porque não dava tempo. Alzheimer, não ouvia-se falar muito em Alzheimer, porque as pessoas, algumas sim, mas a maioria morria pelos 60 anos. Hoje é 80, 90, e aí claro, tem todos esses problemas. Aí eles se expandem, tornam-se idólatras. Deus então quer buscar alguém que tenha um coração não voltado para a idolatria e encontra em Abraão a pessoa ideal. Por isso que Deus fala, sai
em primeiro lugar, da sua terra, da sua parentela. Abraão, ele cumpre parcialmente esse pedido de Deus, porque o que ele cumpriu, o que ele deixou de cumprir? Não é que ele levou Ló, ele levou o pai, ele levou o sobrinho Ló, a mulher, o sobrinho, as filhas, porque era uma família, e Abraão não era o líder da família, o líder da família era quem? Terá. Eles migram então de Ur e vão morar em Harã, para no meio do caminho, no meio. Quando chega em Harã, o pai dele, Terá, morre. Mas vamos ver isso aí. Quando o pai dele, Terá, morre, aí Deus faz um segundo chamado. Agora você termina a viagem e já teu pai morreu, agora ele assume, né, a chefia da família. E o sobrinho Ló, não é difícil imaginar, porque ele não levou, né? Alguém imagina? Exatamente, porque ele não tinha filhos. Fica só ele e a Sara. Então nós vamos perceber no estudo de Abraão, eu estava estudando agora à tarde, que não é um herói perfeito como a gente imagina. Teve falhas gravíssimas, mas ele nunca deixou de seguir a Deus, com erros, com dúvidas, com falhas, mas ele caminhou, né? Sempre caminhando, que acontece conosco, né? Com qualquer um, sujeito a falhas, né? A trovões, né? E chuvas e trovoadas, mas nunca podemos deixar de estar na presença de Deus. E tem que levar em consideração, querido, que ele não tinha, né? Estou triste, vou ouvir um louvor, né? Aí você pega o celular e coloca lá, né? Entra na minha casa, entra na minha. Não tem nem isso, Abraão. Eu estou triste, Deus vai falar comigo. O Senhor é meu pastor. Obrigado. Não tinha nada, mano. Não tinha nada. E tinha que olhar as estrelas, a areia da praia, a Sara, a javelinha. Você ficaria lá? Repito, tem gente que saiu da igreja por causa da pandemia, ficou em casa e não voltou até hoje. Imagine se vivesse no tempo de Abraão, que a cada 20 anos Deus aparecia e dava uma palavra para ele. Fique de pé nesta noite. Então, na próxima ministração, a gente aí já vai falar sobre pessoas e não sobre acontecimentos, né? Como o caso do dilúvio, Babel, etc. Oremos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesta noite, te agradecer, a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui neste tempo frio, neste tempo, Senhor, na tua casa, para te louvar, engrandecer e glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a ser obedientes, a ter fé, Pai querido, a não duvidar da tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, eu despeço o teu povo debaixo da tua graça, da tua bênção, desejando a todos eles que tenham uma ótima noite e uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vão com Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja hoje para sempre. Todos digam amém. Abençoe.